O objetivo aqui que nós temos nessa finalização aqui do curso é deixar mais claro para vocês essa ideia da interface, tudo bem? Assim, a maior parte de vocês fez muito bem, mas aí tem algumas coisinhas que é bom a gente conversar. A ideia toda primeiramente, é entender qual é a função de cada componente desse aqui, ó. Qual é o objetivo que eles têm, o que eles vão fazer, etc. E isso já estava definido, a gente viu na aula passada, que está definido naquele documento de requisitos. E assim, vocês podem até melhorar um pouco mais a especificação dele, usando casos de uso e também diagramas de caso de uso, descrição de caso de uso, também para determinar a função de cada um desses componentes aqui. Só que vocês teriam que fazer um caso de uso do sistema, mas determinando qual é o componente que vai fazer vai realizar cada caso de uso que você tem, né? Um componente pode realizar mais de um caso de uso, tá? E caso algum caso de uso, quando você for implementar, criar, né? Ele utilize dois componentes, é bom dividir esse caso de uso em outro, né? Você teria que colocar uma espécie de include para uma relação entre dois casos de uso com o include. Aí você teria uma parte escrita num componente, né, feita num componente, com um caso de uso, e a outra com outro componente, com outro caso de uso. Aí seria uma forma interessante de representar esses componentes aqui em relação ao caso de uso. Por que eu estou falando tanto em caso de uso? É porque o caso de uso descreve as funcionalidades do sistema e a interação deles, tanto com usuários quanto com outros sistemas também. Então, assim, aqui no componente, a gente fala qual é, onde os objetos vão estar, né? E no caso de uso, é a função de cada objeto desse. E, e diagrama de classe vai definir quais são esses objetos. Então, assim, tudo que eu estou colocando aqui, ele está em função dos objetos, tudo bem? Todo componente ele vai trabalhar em função de objetos o tempo todo. Então, quem vai realizar as tarefas que os componentes fazem são os objetos que estão dentro deles. Então, assim, quando a gente tem uma interface, e é aqui que é o ponto principal dessa aula, ela significa o seguinte, que esse componente aqui, ele está provendo objetos que vão ser passados para esse componente aqui, ó. Então, assim, interface, ela é a ideia de transferência de dados. Então, você tem que pensar nela como transferência de dados. Mais especificamente, transferência de objetos. Tudo bem que pode ser que algo seja processado, haja um processamento de dados aqui nessa interface. Por exemplo, o marcar consulta, ele vai querer puxar daqui da configuração, nesse caso aqui, né, o, as informações a respeito das especialidades médicas e de uma determinada especialidade médica, que mais aqui? Dos médicos em si, e daqui dos clientes ele vai puxar, por exemplo, os objetos dos clientes que ele vai que vão marcar as consultas. Essa que é a ideia. Agora, se eu precisar processar alguma informação, a, a interface ela não faz isso. Os métodos que estão na interface, a ideia é que eles não aqui nesse nível, tá? Eles não processem informação. E quem vai processar a informação vão ser objetos dentro aqui do componente configuração, certo? Então, assim, geralmente quem vai fazer processamento de dados ou alguma coisa do tipo, vão ser geralmente as classes que nós chamamos de classes de
Poxa, eu acabei esquecendo aqui. Tem a classe de interface, desculpa, classe de entidade, classe de controle. São as classes de controle, tá? E quais são as informações que vão ser passadas através da interface? Vão ser classes de entidade. Então, a interface, o que, que vai acontecer? Vai haver aqui, dentro da. Ele vai solicitar alguma informação. Às vezes, esse componente não tem essa informação na mão, diretamente, certo? Então, ele vai precisar acessar uma classe de controle, e essa classe de controle, ela vai fazer o processamento das informações que a interface passou, objetos, né? E ele vai devolver uma série de objetos aqui para essa interface. Então, assim, a interface em si, ela não processa dados. Ela faz a chamada a um. Quando ela recebe algum objeto aqui dentro, a ideia é que ela faça uma chamada a, a uma classe de controle. E essa classe de controle faça o processamento e devolva os objetos que ela quer. Vocês entenderam essa ideia? Então, assim, se vocês forem criar qualquer interface, quando vocês forem definir, vocês nunca colocam o nome de métodos que dizem respeito a processamento de dados. Por exemplo, geralmente vai ser obter algum objeto, ou enviar algum objeto, ou receber alguma informação, ou enviar alguma informação. Não que o nome que você use, fique usando esses nomes o tempo todo, né? Mas a ideia vai ser sempre essa: transferência de dados ou recepção de dados. Tudo bem? Então, é essa que é a ideia aqui da interface dentro dessa representação que é o diagrama de componentes, tá? Então, é essa que é a ideia aqui, dentro dessa representação. A gente não deve confundir essa interface aqui com a interface Java, porque assim, a interface Java, isso aqui pode ser implementado através de interface Java, mas de repente ele pode ser implementado através de uma classe. E a gente chegou a ver isso, por exemplo, assim, dentro de Java, né, pensando. Geralmente isso vai acontecer, essa parte de uso de classes, quando você está acessando uma, uma classe de um componente a partir de outro. Aí, geralmente, você usa aqueles comandos import para receber aquele componente e usá-lo no componente que você está construindo. Vocês entenderam a ideia? Então, esse import aqui, ele faz parte dessa interface. Você está importando algum objeto aqui de outro, mas assim, a interface em si, ela não vai, é, 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 digamos, processar nenhuma informação. Então, dito isso, aí vem a que eu queria mostrar para vocês. Né? Então, dito isso, a ideia toda aqui que a gente construiu foi, a gente definiu tanto as classes aqui, que são as classes de controle, quanto também as classes de entidade. Estão aqui no nosso, nesse nosso pacote de configuração, e aqui é um diagrama de classe. Tá? Então, o que acontece aqui? A classe de controle, ela vai realmente fazer as operações aqui que diz respeito a, por exemplo, no caso do hospital, né? Aí vai ter cadastro, consulta, alteração, exclusão, e cadastro, consulta, alteração, exclusão. Aí, pelo menos vai ter esse daqui dentro dessa classe de controle, né? Que são o que a gente chama do CRUD, certo? Então, todas essas classes de controle que estão definidas aqui, lembrando que a classe de controle é representada por essa bola, com essa seta aqui, né? Ou seja, como se ele estivesse girando aqui o círculo, né? Então, assim, todas essas classes de controle, elas estão implementando CRUD, ou seja, criação, é, criação, exclusão, atualização e consulta a dados. E agora vem a parte, deixa eu entrar logo direto aqui nessa parte
das interfaces. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Essa interface do cadastro de clientes aqui, ó, que ele está provendo, a gente não pode escrever aqui, ó, cadastrar um cliente. Até porque o que acontece aqui? Essa interface, na verdade, o que era a ideia aqui do cadastro de cliente? Vou voltar aqui para ele. Aqui, ó. Cadastro de cliente, que é a ideia dele? A pessoa ter uma interface web, né? O sistema tem uma interface web, e alguém que queira se cadastrar naquele plano de saúde, né, ou no hospital, né, algum cliente, ele acesse essa tela lá da web e faça o seu cadastro. E depois ele vai ser confirmado, esse cadastro dele, a partir assim que ele tiver o pagamento. Então, vai ter que ter uma interface com o sistema financeiro que vai confirmar o cadastro desse cliente. Essa que era a ideia aqui que foi colocada. Então, assim, para realizar essa parte do cadastro desse cliente, então, uma das coisas que vai acontecer é a seguinte: ele vai prover uma tela, então, assim, não precisa se preocupar com essa interface de tela aqui, apesar de que a gente modela também essa interface de tela, tá? Mas pensando nas transferências de dados, o cadastro de clientes, o que ele vai obter? Ele vai ter que pegar quem é o hospital, quem é a unidade, então ele vai ter que ter o acesso ao sistema de configuração. E depois ele vai ter que prover uma interface para que os outros módulos acessem esse cliente aqui. Só que esse cliente já vai estar cadastrado. Então, o que é a ideia aqui? Principalmente o módulo de atendimento, né? No módulo de atendimento, o cliente vai escolher o, o qual é qual é o serviço que ele vai requerer do hospital, no caso do atendimento. Então, o que vai acontecer com esse serviço que ele vai requerer do hospital? Ele vai ter que, primeiro, antes de requerer qualquer serviço, ele vai ter que fazer o que a gente chama de login. Vai ter que entrar no sistema. E esse cadastro de clientes aqui é o que vai permitir ele entrar ou não no sistema e vai confirmar os dados desse cliente aqui. Então, para atendimento, ele vai realmente passar essa informação. E para passar a informação do cliente, o que ele vai ter que solicitar? Geralmente, ele vai solicitar algum dado. Então, pode ser o número o código do cliente dentro do hospital, né? Código do cliente. Pode ser que ele solicite o CPF do cliente e assim por diante. Certo? Aí ele vai fazer a consulta com esses dados desse cliente aqui. Então, mas para fazer essa consulta, como essa consulta vai ser feita, por exemplo, no módulo de atendimento, o módulo de atendimento vai ter que ter acesso ao cadastro de clientes. Então, esse cadastro de cliente aqui, ele vai ter que fornecer uma interface lá para o módulo de atendimento, para o componente de atendimento, quer dizer. E que o componente de atendimento vai precisar? De objetos do cliente. Então, ele tem que prover uma interface que envie esses clientes lá para o pessoal do atendimento. Então, aqui, ó, ele tem que ter, aqui dentro dessa interface aqui do cadastro do cliente, que ele tem que prover, ele tem que prover um método que vai retornar os objetos do cliente. Então, esse que é o principal ponto aqui. Então, como ele está provendo a interface, o que é a ideia? Ele vai acessar objetos de dentro dele e vai permitir que outros componentes acessem os objetos que estão aqui, mas não diretamente. Eles vão ter que acessar esses objetos através das interfaces que estão sendo criadas. Então, aqui, por exemplo, eu teria que ter uma interface, que seria algo do tipo obter, seria usando a mesma forma que está aqui, né?
obter, acessar cliente ou obter cliente, né? Ou get cliente, se eu quiser. Aí eu posso botar aqui string CPF. Aí ele vai retornar um cliente. Então, essa seria uma interface aqui para você usar. E o que acontecer? O módulo de atendimento, cadê o? Aqui, o marcar consulta, por exemplo. Ele poderia colocar aqui, ó, como interface usada, olha aqui, ó. Tá bem claro aqui, ó. Eles até colocaram, ó, buscar cliente na interface do cliente. E aqui, ó, ele até fez o que eu coloquei lá, ó. Passou uma string com o CPF e retornou um cliente. Então, aqui já está claro. Ó. Essa, na verdade, teria que ser uma das interfaces, deveria ter sido colocadas aqui. Ó. Inclusive, eu botei com outro nome, ó. Obter cliente, e aqui ele colocou com o nome, ó, cadê? Buscar cliente. Não tem problema nenhum. O importante é o que está acontecendo. Nessa interface, ele está passando o CPF e ele está recebendo um cliente. Então, essa que seria a ideia. Então, nessas interfaces que são colocadas aqui, a ideia é que vocês coloquem métodos que vão transferir objetos, mas não métodos que vão fazer operações, tipo cadastrar o cliente diretamente, tá? Não que não tenha, mas assim, porque o cadastrar do cliente, ele não é feito pela interface, ele vai ser feito diretamente pela classe de controle que está lá dentro do componente cliente. Desculpa, cadastrar cliente. E está aqui, ó. Então está aqui, ó. Essa interface aqui do cadastro de clientes, essa classe de controle cadastro cliente é que faz o cadastro em si, certo? No caso, se eu pegasse as informações desse meu cliente de um outro objeto, que seria coerente, tá? Esse daí, até porque se você usar MVC, você vai ter que separar essas informações, o cadastro em si tem que ser feito por esse método de controle aqui, desculpa, essa classe de controle aqui. E ela vai criar objetos desse cliente e vai jogar no banco de dados de alguma forma, tudo bem? O banco de dados a gente não está trabalhando aqui com ele, tá? Mas a gente vai ver essa parte do banco de dados aí na disciplina de idade, né? Desenvolvimento de aplicações distribuídas. A gente vai ver muitos, né? Então, assim, a ideia é que esse componente de cadastro de cliente, quando você define a interface, a ideia é que ela transfira ou receba objetos, mas nunca ela realize operações que são de cadastro, de consulta, alteração ou outra coisa. Para isso, ela vai ter que chamar outras classes dentro dela, que geralmente são as classes de controle. Então, é essa que é a ideia aqui. Então, assim, ó, no caso do marcar consultas, ele botou muito bem aqui, ó, buscar cliente pelo CPF. Inclusive, eles até colocaram aqui, ó, no caso da, da configuração. Deixa eu só responder rapidinho uma colega minha. Pronto, só fiz isso porque é rápido. Então, aqui, ó, do caso da interface da configuração, que é uma das interfaces que vão ser usadas, olha aqui, ele também colocou muito bem, ó. Eu quero buscar os dados do médico, do serviço, do hospital e assim por diante. Eu não sei se seriam os adequados essas informações aqui para busca
das informações que são necessárias aqui. Mas, assim, os métodos aqui já estão bem colocados. Essas informações aqui seriam interessantes se a gente tivesse os objetos, as classes de entidade, de serviço, de hospital, todas definidas com os atributos corretos. Aí a gente vê qual seria a melhor forma de, a partir do componente marcar consulta, obter os dados do hospital, do cliente, do serviço, dos médicos, etc. Certo? Esse aqui é o marcar consulta. Aqui na configuração também seria interessante colocar mais um método para trazer uma lista de serviços, né? Porque assim, quando o cliente o cliente do hospital está marcando a consulta, ele vai ter que pegar uma lista de serviços que estão fornecidos, por exemplo. Ele pode querer, ela pode querer obstetrícia, pode querer ginecologia, pode querer clínico geral e assim por diante. São os serviços que tem aqui no hospital. E aqui ele está pegando por um ID. E como a pessoa geralmente vai pedir uma lista, né? Geralmente a gente podia fazer isso aqui, né? Lista, né? Podia ser lista aqui, serviço, buscar serviço. Aí teria todas as informações aqui do serviço que ele quer. Tudo bem? Então, assim, ele resolveria aqui a ideia de que, quando você está marcando a consulta, ele apresente para você uma lista de opções lá para você escolher qual serviço que você, qual consulta que você quer marcar, e para obter essas consultas, você vai ter que colocar aqui o listar serviço. Pessoal, até aqui tem alguma dúvida, não? Bom, Todo mundo professor, em silêncio? nenhuma dúvida, eu só ia falar que a gente Acho que está baixo aqui, colocou. Patrícia, só um minuto. Professor, desculpa. Patrícia, você pode ficar mais perto do teu microfone? Acho que está Certo. baixo. Melhorou? Um Ou ainda pouco, mas não? pode falar aí que eu vou tentar ouvir. Ok. Só para dizer, né, que a gente colocou o ID porque até o momento a gente ainda não tinha qual seria é, esse atributo-chave, né, para a gente conseguir os dados do serviço e do hospital, mas se a gente tivesse essa entidade, a gente colocaria mesmo. E também que a gente pensou, assim, em outros métodos que a gente podia usar, mas que a gente se focou nos principais, né? A gente até pensou em Sim, outras sim. regras de negócio, por exemplo, uma lista. é, de consultas que o cliente já tinha marcado para não conflitar. A gente pensou em várias outras pesquisas que a gente podia colocar aí também, mas a gente se focou nas principais mesmo. Só para comentar mesmo. Não, tudo bem. O bom da forma que vocês colocaram, deu para perceber o quanto que vocês entenderam essa ideia da transferência de objetos. Tanto é assim que vocês colocaram as datas disponíveis lá, também que precisaria lá para marcar a consulta lá de cada um dos médicos e assim por diante. E vocês até colocaram aqui o CPF no caso do talvez do médico, etc. Então, assim, o ideal aqui, assim, se eu vou buscar serviço, aí esse buscar serviço aqui também eu teria que buscar o médico que está oferecendo. Então, o buscar serviço, ele traria a informação de médico e que faz aquele serviço, né? E ele também traria com essa informação do serviço do médico, ele vai trazer as datas que esse médico está disponível. Aí você vai poder fazer a escolha desse médico. Então, assim, vocês escolheram bem aqui as interfaces. Faltou só isso aqui, praticamente. Talvez uma relação de mais médicos também, né? De outros médicos, aqui no conjunto de médicos que você poderia selecionar dentro dos serviços que tem aqui, porque
você pode escolher uma determinada especialidade, mas às vezes, mas dentro dessa especialidade podem ter vários médicos, então você pode escolher um determinado médico que você já está, como paciente, né, fazendo consulta constante com ele. Então, assim, por isso também seria interessante ter uma lista de médicos que a partir do serviço que ele faz. Aí ele traria isso a partir da configuração. Então, por exemplo, aqui, ó, eu poderia ter colocado aqui uma lista de médico, aí aqui eu posso buscar médico, serviço. E aqui eu posso determinar um serviço aqui para ele. Ó. Ó, outra forma aqui de trabalhar. Tudo bem? Então, isso aqui eu estou acrescentando, tá, Patrícia? Eu não estou questionando o trabalho de vocês, não, pelo contrário. Mas, assim, Tudo é para bem. vocês verem que tem, assim, outras possibilidades de trabalho, né? Mas, assim, como eu passei também poucos requisitos, isso aqui não está tão claro lá dentro dos requisitos passados. Então, assim, talvez não tivesse tão fácil vocês perceberem isso daqui que eu estou colocando, tá? Por isso que não chegou não está errado da forma que vocês colocaram, mas, assim, essas são outras possibilidades que vão acontecer. Até porque, assim, como o sistema é web, ele tem que ter uma interface muito mais fácil de entender. Então, assim, se você coloca uma busca lá, por exemplo, aí pedir para o paciente dar o nome do médico, às vezes ele, desculpa, o cliente, né, dá o nome do médico, talvez ele nem saiba, né, qual é o médico, quem é o médico que ele vai acessar. Talvez ele não saiba a especialidade, mas aí com aquelas listas, né, de especialidades onde ele vê na tela um conjunto de especialidades, ele clica nela, aí ele tem mais informações sobre a especialidade e identifica quais são os médicos que estão disponíveis, aí fica mais fácil da gente, do, 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 do cliente, entender escolher qual é o serviço que ele vai querer que o hospital forneça para ele. Vocês entenderam a ideia aqui que foi colocada? Entendi, sim, professor. Oi? Eu entendi, sim. Ah, tudo bem. Sim, professor, Obrigada. Você não a ouviu. gente até tinha pensado, né, em várias dessas possibilidades aí, né? A gente pensou em várias mesmo. Só que a gente tentou meio que focar mais naqueles requisitos mesmo, que naquele documento que o senhor mandou pra gente. Só um minuto, Henrique, deixa eu só colocar esse fone de ouvido aqui que fica mais fácil de ouvir vocês. Só um minuto. Pode repetir aí? Opa, não, só fazendo um adendo mesmo, a gente até chegou a pensar mesmo em várias possibilidades dessas, que nem o senhor exemplificou aí, porque tinham muitas possibilidades, né? Vai depender muito da regra de negócio que a gente fosse seguir. É. Mas a gente tentou focar mais naqueles requisitos que já estavam naquele seu documento mesmo. Sim, Mas sim. realmente, conforme o senhor falou, eu concordo, teriam N possibilidades aí de fazer outros tipos de métodos e outras interfaces também. Sim, sim. Deixa eu verificar mais coisas. Ok, do atendimento. Deixa eu tirar aqui. Eu falo, ele fica dando eco no meu ouvido aqui, fica estranho. Aqui no caso do atendimento, a ideia é o paciente chegar, né, lá no hospital e, e ele ser atendido, né? Então aqui, ó, por exemplo, consultas marcadas está bem legal. Eu vou ter a data e eu vou ter as consultas. Aí você pergunta, mas e o paciente? Bom, dentro da consulta lá, você vai perceber que o paciente está lá, ó. Desculpa, o cliente, né? Ou o paciente. Vamos ver aqui a consulta rapidinho, que é o atendimento, né? A consulta que foi colocada aqui, só relembrar aqui.
Ele falou que vai passar uma consulta. E está vindo de consultas marcadas. Vamos ver consultas marcadas. Está aqui, ó. Então está aqui, olha só. A pergunta que eu fiz agora há pouco foi: bom, você está recebendo uma relação de consultas, mas em relação ao cliente que está, ou paciente que vai receber aquela consulta, o que acontece? Como a consulta ela tem uma ligação com o cliente, quando essa consulta for passada, ele vai trazer todos esses objetos aqui, ó. Essa que é a ideia, que a interface ela traga os objetos já que no caso aqui, que o objeto consulta, ele tem dentro dele o cliente, o médico e o serviço. Então, aqui dentro de consulta, eles vão ser atributos. Então, como ele tem esses atributos aqui, então os objetos vêm junto com ele. Vocês entenderam aí? Sim, professor. Então, funcionou bem aqui. Aqui, ó. Então, eu passo uma data e ele traz as consultas que referem-se a essa data aqui. E junto com elas vem o médico, o paciente, e teve mais uma informação lá que eu não estou lembrado qual foi. Mas, É o o serviço. serviço, o serviço, o serviço. Então, já vem junto. Então, bastou colocar aqui. Então, tá ótimo. Deixa eu ver o que mais aqui. Do atendimento. Então, tem os serviços. Get serviço realizado. Ah, tá, entendi. Então, ele vai passar para outras interfaces quais foram os serviços que foram realizados, de acordo com o cliente aqui. Então, quem usa essa daqui, esse atendimento. Então, tem um atendimento. Ah, sim, ele vai prover serviço para outros componentes. Deixa eu ver qual que vai usar. Na verdade, apesar dele passar, não são esses aqui que vão usar. Até porque ele é o final do procedimento. Ah, o financeiro. O financeiro vai determinar, no caso do serviço, né? Ele vai receber as informações dos serviços realizados para poder identificar o valor que foi cobrado, o valor que foi recebido, e que o plano de saúde vai ter que pagar por esse serviço. Vocês entenderam? Sim. Sim, mas ele não está muito claro também nos requisitos. Vou voltar aqui. Então, financeiro a gente não trabalhou. Então, assim, esse aqui vai ser usado realmente, mas pelo financeiro. E aqui, assim, ele está usando também o consultas marcadas, a gente acabou de falar sobre ele. Então tá tranquilo, é isso aí mesmo. Então, assim, aqui a mudança que tem que colocar é aqui no cadastro de clientes, o cadastrar não precisa estar aqui, tá? Mas ele vai ter que receber das outras interfaces as informações do hospital. Se eu não me engano, eu falava. Não cheguei a falar de médico aqui, não, não. Então, na prática, ele vai ter que trabalhar com esse usuário aqui e
as informações do hospital para poder trabalhar com esse cliente aqui. Quer dizer que esse cliente vai ser cliente de qual hospital? Assim, e também ele vai informar qual é o plano de saúde. Aí ele vai pegar essa informação do plano de saúde lá do financeiro. Aí, nesse caso, uma interface usada teria que, inclusive você até colocou validar pagamento, mas o validar pagamento, ele não é bem do cadastro de cliente. Ah, não, desculpa, ele é, porque o validar pagamento é quando o cliente se cadastra, ele paga o, o serviço, né, a matrícula dele, o cadastro dele, e quando está validado, aí o cliente passa a, a, a estar apto a poder marcar consultas. Essa que é a ideia. Então, isso aqui está correto. Assim, aqui não necessariamente você precisa passar o CPF. Você pode passar logo o objeto do cliente para verificar. Então, e é até melhor, porque pode ser que ele tenha que buscar por outro atributo, que não o CPF. Mas aqui não está errado, não, tá? É só uma outra forma de trabalhar isso aqui. E, inclusive, se tivesse as duas, né? Eu poderia botar aqui, ó. Boolean, validar pagamentos, cliente. Vocês entenderam isso aqui? Sim, sim. Isso aqui tem até um conceito interessante da orientação a objeto, que é o override, que é sobrescrita, e esse aqui, sobrecarga. Sobrecarga de métodos, onde você tem métodos do mesmo nome, só que ele tem parâmetros diferentes. Certo? Então, é o mesmo nome, retorna o mesmo tipo de valor, mas os parâmetros são diferentes. Então, tem sobrecarga de método aqui. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Quando você passar string, ele vai fazer uma operação com string. E se você passar um objeto de cliente, ele vai fazer uma operação dentro desse parâmetro de cliente. Essa é a ideia aqui. Pessoal, mais alguma dúvida aí? Ficou mais claro? Certo. Então, na prática, era isso que eu queria mostrar para vocês, que a ideia dessas interfaces é principalmente receber ou enviar objetos, certo? Processamento de dados vão ser feitos por outras classes, geralmente vão ser classes de controle. Essa que é a ideia aqui. E a gente vai ver também que na disciplina de idade, né, que, que ela tem que a gente vai ter 4 camadas de abstração dentro de um sistema. A primeira vai ser trabalhar a parte das interfaces, que ela vai comunicar com os sistemas web. A segunda é a que vai processar essas, essas interfaces. A terceira é de modelagem de negócio, que acessa inclusive o banco de dados. E a última é o banco de dados em si. Então, assim, para eu obter os dados de um cliente, eu vou ter na primeira camada, eu estou adiantando uma coisa, tá? Eu vou ter na primeira camada as interfaces web. Na segunda camada, eu vou ter
as classes de controle que vão ser chamadas para cada interface link web que vai ser chamada, né? Depois ela vai chamar uma classe de controle, que geralmente a gente chama de serviço, alguma coisa nesse sentido, e ela vai acessar o banco de dados para obter os dados. Então, assim, a última camada são os bancos de dados, são tabelas, ou linhas de tabela. A camada acima do banco de dados é de serviço, ela vai passar objetos. Aí a camada mais em cima vai transformar esses objetos em algo que a web entende. Então vai ser HTML. Aí ele vai passar mais em cima que é para a aplicação que vai receber essa informação, que geralmente vai ser o browser. Vocês entenderam a ideia? Mais um. Então, assim, isso a gente vai ver na próxima disciplina, e ele é um complemento dessa ideia dos componentes que nós temos nesse aqui. Então, aqui eu fecho. Eu só queria ver se vocês têm mais alguma dúvida. Esse eu falo que não. Não, não. Então, acho que é isso. Então, ficou claro porque do que eu estou mostrando para vocês hoje? Sim, professor. Eu consegui entender. Então, tá Muito ótimo. obrigada. Pessoal, então eu vou encerrar essa parte aqui e eu vou estar disponível caso vocês queiram ver outros assuntos também.